Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, em Romanos 7,14, a Bíblia diz que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. E é sobre esse assunto que eu venho falar aqui hoje, para você aprender mais sobre as leis espirituais que Deus ensina na Bíblia. A cada 4, 5 pessoas que nós conhecemos, uma já teve câncer. E é sobre esse assunto que eu quero comentar aqui com você, porque a Bíblia nos ensina que tudo tem uma causa. A neurociência também diz que tudo tem uma causa. E por que as pessoas aceitam tanto as coisas sem buscar a causa? Se a cada 4, 5 pessoas que conhecemos, uma já teve câncer, é coisa que as pessoas já estão levando como uma coisa normal, como uma coisa natural, né? E eu escolhi aqui alguns versículos para você entender que, por mais que pareça ser normal, ser coisa natural, mas nós podemos evitar tudo de ruim na nossa vida. Se nós buscarmos a Deus, buscarmos uma sabedoria de Deus, a gente pode entender toda a nossa vida, todo o nosso passado e buscar um futuro melhor. O Dr. Scott Peck, psiquiatra, ele tem um livro que ele diz assim: os sintomas e as doenças são coisas diferentes, não são a mesma coisa. Para uma pessoa ela adquirir um câncer, ela leva 8 anos para se desenvolver a célula de um câncer. Se passa 8 anos. E muitas pessoas sentem alguns sintomas, como eu já senti, vai para o médico, faz os exames, não acusa nada no exame, mas ela não para pensar o que está causando esses sintomas na minha vida, né? Quando alguém vai para o médico e vai fazer algum exame e o exame acusa colesterol ou diabetes, as pessoas dizem o colesterol é causado pela gordura. Então a pessoa muda a forma de se alimentar, busca uma mudança. Quando acusa diabetes, ela busca uma mudança na alimentação. E quando é nesses casos que os exames não acusam nada, as pessoas não param para pensar o que está causando esses sintomas. Elas não param para pensar na sua própria vida, no que pode estar causando isso. Então, nesse livro, o doutor diz assim: a doença é um esforço da natureza para tentar libertar as consequências da violação das leis da saúde. Veja que os médicos mais estudiosos, que são professores de medicina, muitas vezes eles sabem o que causa a doença. As doenças, elas sempre são causadas por algum motivo. Tem muitos médicos que eles sabem sobre as leis espirituais, eles entendem, mas nem sempre ele comunica aos pacientes. Porque a rede farmacêutica, a área da medicina, move uma área de dinheiro, né? Então, é como eu digo aqui, é cada um por si e Deus por todos nós. Então, às vezes, as pessoas têm uma informação, mas elas não passam ao paciente. Elas abrem o exame e diz ali, o paciente entrega o papelzinho
e não comunica que algo está causando na vida daquela pessoa. Então, ela leva a vida dela, não causou nada, não é nada, então não é nada. E não para refletir. O que está causando esses sintomas na minha vida? É isso que acontece. Pela a profissão, né, onde gera dinheiro, onde uma rede de informações, a pessoa podia dar uma informação que ajude, muitos médicos se calam. Quando o médico ele busca a espiritualidade, ele sabe que tudo tem uma causa, mesmo não dando nos exames, mas tudo tem uma causa. Então, em Provérbios 14:30, a Bíblia diz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. Então veja que o câncer, a Bíblia fala sobre o câncer como algo sentimental. A inveja vem, não é algo que a gente causa, é algo sentimental e às vezes o ser humano busca sempre a solução dos seus problemas na alimentação, como se tudo fosse causado pela alimentação. São os sintomas, o começo da cura. Olha o que o livro diz, que o ser humano ele pode buscar nos sintomas o começo da cura. Então, às vezes, as pessoas vão para o médico, não vê a causa da doença, não acusou nenhuma doença e ela volta para os mesmos erros ou não para refletir o que está causando para uma mudança, né? Para ela ter uma mudança. Quando a gente para analisar os nossos problemas, a gente analisa e encontra o problema. Quando você não para analisar a sua vida, analisar nada, é onde você acha que tudo é normal. E a Bíblia já nos ensina diferente, que tudo tem uma causa. Então, eu falo aqui algo para você entender sobre a Bíblia e sobre o mundo espiritual, para você entender que a Bíblia não mente. Em Provérbios 19:5, Deus diz: a testemunha falsa não ficará impune. Então, eu lembrei, estudando sobre essa passagem, sobre um fato que aconteceu comigo, que eu até já comentei em outro vídeo, né? Que uma pessoa já inventou falso de mim, uma época, e eu passei por muitas situações difíceis por conta desse falso. E quando eu me conectei, uma das vezes que eu fiquei sentida, abalada pelo falso, que houve ameaças de mortes por conta do falso, eu vi a hora, eu cometi uma loucura, fui parar na delegacia várias vezes por conta desse falso. A pessoa, no tempo do Orkut, postava fez um Orkut falso e postava as coisas no Orkut. E eu lembro que quando eu me conectei com Deus, abalada pelos comentários na época, que se fosse hoje eu não tinha ficado abalada. Mas como eu era bem mais nova, eu me conectei com Deus e eu disse: meu Deus, eu ouvi dizer que Deus não perdoava uma pessoa levantar falso na vida de outro. E eu não estou vendo nada acontecer com essa pessoa. E mais ou menos um mês depois desses meus pensamentos, eu descobri que essa pessoa estava com um câncer. E quando eu descobri, eu lembro que eu também
comecei a conversar com Deus, que eu perdoei, que eu não tinha mágoa, não tinha raiva e que Deus devolvesse a cura dela, né? Mas não foi possível. Ela faleceu depois de 7, 8 meses. E eu lembro o que causou o câncer nela, porque quando eu fui fazer um jejum, um desses meus jejuns que eu venho fazendo, algo veio na minha mente, começou eu perder a paz por um motivo. Uma pessoa não saía da minha mente. E aí eu abri o jejum para que Deus tirasse essa pessoa da minha mente. E quando foi no último dia do jejum, Deus revelou na minha mente que justamente foi nessa armadilha que essa pessoa caiu e veio a óbito, né? Deus mandou na minha memória, jogou na minha memória que foi justamente nessa armadilha que o Salmo 91 fala do laço do passarinheiro, da armadilha, onde muitas pessoas caem em armadilhas que são doenças mortais. São as armadilhas. Então Deus revelou para mim que foi justamente nessa armadilha que ela caiu. Porque eu lembro que eu era muito amiga dela. Eu gostava muito dela. Quando eu a conheci, eu gostava muito. Só que por perceber que ela falava muito das pessoas e ela me envolveu por 2 vezes em conversas, em comentários. Então eu comentei com uma pessoa que não queria mais a amizade dela, que ia me afastar, que eu não gostava de estar me explicando para as pessoas de algo que eu não falei e que eu percebi que essa pessoa, ela causava esse conflito uma com as outras. Então eu preferi me afastar. Então ela me chamou dizendo que era para pagar um dinheiro e eu lembro que ela quis me pressionar, né? Ela fez algumas declarações para mim dizendo que já que eu não ia querer mais a amizade dela, que eu comentei com alguém, que também ela não ia deixar de graça e que ela ia acabar comigo. Praticamente ela não falou essa palavra, mas foi o que ela deu a entender. E eu disse a ela que se ela conseguisse, parabéns para ela. E aí, mais ou menos uns 3 dias, foi quando eu ouvi falar que ela tinha levantado um falso para acabar comigo. E isso buliu muito no meu emocional, mexeu muito comigo. E a minha vontade, na época que eu vivia no pecado e vivia pelas minhas emoções, era sempre querer rebater, querer agredir, né? E eu dizia para minha família, para todos, que no dia que ela dissesse na minha frente o que ela andava dizendo para outras pessoas, que eu ia realmente perder a cabeça, eu não ia aguentar. E isso durou alguns meses. Foi muitos meses. E eu lembro que chegou nesse dia que eu conversei com Deus. Apesar da gente não saber o que é Deus, muitos não saberem o que é Deus e não buscar esse conhecimento, as pessoas falam de Deus, mas sem saber o que a Bíblia nos ensina. É por isso que tanta gente acha tudo normal, por não buscar o que a Bíblia nos ensina. Porque a partir do momento que você sabe o que a Bíblia nos ensina, você passa a identificar o que está acontecendo na sua vida. Entende? Então é por isso que Deus diz: ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se as pessoas buscassem me ouvir, eu moveria todo o mal que os perturbam.
Então, pelas pessoas não buscar esse conhecimento de ouvir a voz de Deus, vai achando tudo normal e tudo natural. A ciência e a neurociência, ela diz que tudo tem uma causa. A Bíblia também diz que tudo tem uma causa. Em vários versículos bíblicos fala sobre doenças e sobre os nossos sentimentos. Em outro conteúdo eu expliquei que a sua alma é os seus sentimentos. Então veja que sozinho Deus diz na Bíblia que ninguém tem como deter o espírito e nem tampouco o espírito da morte. Então no Salmo 91 fala sobre o laço do passarinheiro e como uma pessoa não cair em armadilhas do mal sem saber nada do que a Bíblia ensina. É praticamente impossível. É como eu disse em um vídeo que Deus me ensinou no começo da minha busca, eu fechar os olhos e imaginar alguém vindo me bater. É só apanhar do mundo espiritual, por achar que tudo é normal. E que se eu estou na terra, eu estou disposto a tudo e não buscar algum conhecimento. Por isso que Deus diz na Bíblia que os filhos de Deus são destruídos por falta de conhecimento. Então, eu digo a você, busque conhecimento. Queira assistir vídeos que tragam conhecimento para você entender como o mundo espiritual se movimenta. Como eu posso me defender de ataques espirituais? Como é a espiritualidade vinda de Deus? Porque existe vários tipos de espiritualidade, vários conhecimentos. Mas como Deus diz na Bíblia, que o Filho de Deus, indo buscar o conhecimento, ele vai saber identificar por qualquer coisa que passe na terra. E Deus também diz na Bíblia que Deus muda a sua sorte quando você passa a buscar o seu conhecimento. Então, eu falo aqui para você coisas para você entender sobre a espiritualidade vinda de Deus, que nada é por acaso e que nem tudo é como as pessoas pensam, né? A gente pensa uma coisa, acha uma coisa e quando vai estudar, vai aprender sobre o assunto, a gente aprende que não é bem assim como a gente achava. A gente tem, por isso que Deus espera a vida inteira, né? Como eu disse em outro vídeo também, quando a gente nasce, a gente só sabe piscar. Tudo a gente vai aprendendo com os nossos pais, com o mundo. Então, Deus espera uma vida para que você busque a Deus, para que Deus possa lhe dar esse conhecimento, que nada é por acaso, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, para eu saber se você está gostando. E compartilhe o vídeo com alguém que você possa ajudar. E até o próximo vídeo.